Muito boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Wellington Alves e nessa oportunidade, novamente, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de saúde. Então, desde já, quero agradecer a sua presença aqui neste canal. Digo-lhes que é sempre um prazer muito grande tê-los aqui comigo. Já quero pedir também para que você compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, compartilha para os seus amigos e familiares, deixa o seu like. Fazendo isso, o YouTube ele entende que esse vídeo precisa ir adiante, então ele começa a divulgar este conteúdo para outras pessoas. Então assim acontece o crescimento aqui deste canal. E também quero pedir, caso você seja novo por aqui, que é a primeira vez que você está assistindo aqui a um vídeo deste canal, peço também para você se inscrever neste canal, ativar o sininho de notificações para que o YouTube ele te avise quando eu fazer a postagem de um vídeo novo. Então, os inscritos aqui deste canal já devem ter percebido que eu tenho uma frequência de postagem de vídeos aqui no canal a cada 15 dias. Então, digo para vocês que faço tudo isso aqui com bastante amor mesmo. É um assunto assim que eu gosto bastante de conversar e também gosto de compartilhar com vocês um pouco dos meus conhecimentos. Não faço os vídeos com uma frequência maior, por falta de tempo, mas sempre a cada 15 dias eu faço um esforço para estar aqui conversando um pouco com vocês. Então, nessa oportunidade, eu quero conversar com vocês a respeito de hipertensão arterial. Então, o que é hipertensão arterial? Hipertensão arterial é um nome dado para pressão alta. Então, é sobre isso que conversaremos aqui hoje, nesta oportunidade. Então, aqui eu tenho comigo um artigo científico a respeito de hipertensão arterial, O que vou falar com vocês aqui hoje é baseado neste artigo. Então, quero dizer para você que sempre que eu posto vídeos aqui, é tudo baseado em artigos científicos, Então, esse artigo aqui, ele foi escrito por Dayara Aparecida Nogueira. Então, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar deixar esse artigo anexado aqui na descrição desse vídeo para os interessados, para que possa estar lendo todo o artigo na íntegra. Caso você se interesse, te garanto que será uma leitura bem agradável. Então, pessoal, após a vinheta, daremos início ao nosso conteúdo de hoje. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, dando início ao nosso conteúdo, existe várias alterações fisiológicas que levam à hipertensão arterial. Porém, aqui nesse vídeo, quero conversar com vocês a respeito de alimentação, Quero conversar com vocês também a respeito de arteriosclerose e também de sistema nervoso central, que são os 3 pontos aqui que eu quero conversar com vocês, que são alterações que levam à hipertensão arterial. Repetindo novamente, existem várias alterações fisiológicas que levam a esta condição, porém falaremos aqui hoje somente dessas 3. E também, ao final, vou citar para vocês alguns medicamentos que são usados para o tratamento de hipertensão arterial
e vou escolher dentre esses medicamentos, vou escolher um para estar entrando em mais detalhes, né, sobre os mecanismos farmacológicos desse medicamento, para que você possa ter um maior compreendimento. Só que quero deixar bem esclarecido aqui para você que somente vou fazer a citação desses medicamentos. Então, em momento algum, é intenção de estar indicando para você o uso desses medicamentos. A indicação de medicamentos é somente o médico que tem a autonomia, que tem a autorização para estar prescrevendo algum medicamento para você. Então, já te peço que tenha cautela ao ouvir a respeito dos medicamentos, porque não é essa aqui a intenção, estar indicando para você sobre os medicamentos. Então, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, falando um pouco a respeito de sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso está dividido, né, em sistema nervoso central, que se divide também em encéfalo e medula espinhal, e sistema nervoso periférico, que se divide em sistema nervoso autonômico e sistema nervoso somático. O sistema nervoso autônomo ainda se divide em parasimpático e também simpático. O sistema nervoso central recebe e analisa e integra as informações. É nele que ocorre a tomada de decisão e o envio de respostas. Já o sistema nervoso parasimpático transporta, né, as informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para os músculos e glândulas. Então, no sistema nervoso central, observa o acidente vascular encefálico, isquêmico ou hemorrágico, ou quadros demenciais, sendo o AVE, né, que é o acidente vascular encefálico, responsável por 33% dos casos de mortes em pacientes com pressão arterial elevada. Então, o sistema nervoso autônomo, através dos sistemas simpáticos e parasimpáticos, é de extrema importância para a manutenção do equilíbrio do organismo, né? Que damos o termo de homeostase. Então, o seu funcionamento no sistema cardiovascular ocorre com a liberação da noradrenalina e da acetilcolina pelo coração, modificando a frequência cardíaca e, consequentemente, o débito cardíaco. Ocorre ainda uma modificação na contratilidade, né, do coração, devido à liberação da noradrenalina nos vasos circulantes, modificando então a resistência vascular periférica. Outras respostas reflexas do sistema simpático e parasimpático causam ajustes no débito cardíaco e na resistência vascular periférica, realizando então uma estabilização e manutenção da pressão arterial no organismo. Então, o estresse ele causa uma vasoconstrição, levando a um aumento, né, da resistência vascular periférica. Então, produz substâncias vasoconstritoras, como adrenalina, noradrenalina, corticoides e vasopressina. Então, arteriosclerose. Os vasos sanguíneos transportam o sangue do coração aos tecidos do corpo e dos tecidos de volta ao coração, e estão divididos em sistema nervoso e sistema arterial. Então, os vasos do sistema venoso partem dos tecidos e vão se transformando em vasos de maior calibre, até atingir o coração. Já os vasos do sistema arterial partem do coração, ramificando em vasos de menor calibre até chegar aos capilares. As artérias conduzem o sangue para fora do coração e vão se ramificando até formarem pequenos vasos chamados arteríolas. Esses vasos possuem 3 camadas: a túnica íntima, a túnica média e a túnica externa adventícia. Então, a túnica adventícia é composta por tecido conjuntivo, possui filetes nervosos e vasculares que fornecem inervação e irrigação para as artérias. A túnica média por fibras musculares lisas e pouca quantidade de tecido conjuntivo elástico e, por sua vez,
células endoteliais compõem a túnica íntima, que recobre internamente as artérias. Então, além disso, os vasos são revestidos interiormente por uma camada chamada endotélio, que exerce funções anticoagulantes, vasodilatadoras, anti-inflamatória, controla também a dilatação e a contração local. Então, se houver uma disfunção no endotélio em predominância dos fatores contráteis, elevando a resistência vascular periférica e hiperplasia da parede vascular, levando ao aumento da pressão arterial. Então, com o aumento da pressão arterial, podem ocorrer inúmeras alterações devido ao coração trabalhar superiormente ao normal e pouco a pouco torna-se insuficiente, caminhando para a descompensação, reduzindo a função renal. Então, pode surgir sinais de sofrimento cerebral e episódios do tipo epiléptico. Então, a hipertensão arterial sistêmica é um importante constituinte para o fator de risco para a ocorrência do AVE, que é o acidente vascular encefálico, devido à irrigação sanguínea insuficiente. Então, uma das doenças cada vez mais frequentes é a insuficiência cardíaca, estando relacionada com a hipertensão arterial sistêmica como causa ou fator de agravamento. Então, participando de vários quadros dessa síndrome e como fator contribuinte para o desenvolvimento de insuficiência coronária, que aí posteriormente pode levar ao infarto agudo do miocárdio. Então, sobre arteriosclerose, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal a respeito de colesterol alto. Caso você não assistiu, já quero te convidar para estar assistindo esse vídeo, onde falo um pouco mais de detalhes a respeito de arteriosclerose. Aqui, nesse vídeo, o assunto não é bem exatamente esse, é a respeito de pressão arterial elevada. Então, temos aqui também com arteriosclerose como um contribuinte para a elevação da pressão arterial. Então, te convido para fazer uma visita em mais esse vídeo para que você conheça um pouco mais de arteriosclerose. Então, por último, sobre as alterações fisiopatológicas que levam ao aumento da pressão arterial, quero falar com vocês a respeito de alimentação. Então, um dos grandes problemas da alimentação é o uso excessivo de sódio. O sódio é uma substância que está presente no sal de cozinha. Então, esse sódio, após entrar na nossa corrente sanguínea, ele causa uma condição que chamamos de volemia. Então, essa volemia é um termo utilizado para aumento de volume sanguíneo. Então, o sódio ele tem a capacidade de retenção de líquido. Então, quando ele está circulante na nossa corrente sanguínea, ele consegue fazer a retirada de líquido das células e transportando esse líquido para o sangue, fazendo assim o aumento de volume sanguíneo, que também é uma das causas de aumento de pressão arterial. Então, é esse o ponto da alimentação que eu queria estar comentando aqui. Então, muito importante mesmo que vocês tenham muito cuidado com o uso excessivo de sal. Outro ponto também que eu posso estar mencionando aqui com vocês a respeito de alimentação é o uso excessivo também de gorduras. Também é um outro ponto importante para o aumento de pressão arterial, através da nossa alimentação. Então, como definir uma pressão arterial elevada?
Então é o seguinte, a pressão arterial ela é considerada normal, né, em 12/8. Então eu quero fazer também aqui um comentário a respeito dessa aferição de pressão arterial. Após fazermos o uso, né, de um equipamento para aferir a pressão arterial, que seja em aparelhos eletrônicos, que seja em aparelhos analógicos, né, que no caso o esfigmomanômetro com o estetoscópio, temos a leitura de, vamos dar o exemplo de a pressão arterial normal, né? Após o uso desses equipamentos, temos uma pressão arterial de 120/80 milímetros de mercúrio. Então, milímetros de mercúrio é uma unidade de medida utilizada pelos aparelhos de aferição de pressão arterial. Então, temos que ter o cuidado, porque a leitura desses aparelhos sempre é de 120/80, né, milímetros de mercúrio. Então, mais comumente usado, né, 120/80. Ai, Wellington, mas como assim 120/80? Exatamente, 120/80 é a pressão arterial ideal. Só que notem o seguinte, os aparelhos, eles dão esses números, né? Aqui estamos falando de uma pressão arterial normal, né? 120/80. Os aparelhos, eles usam, né, esses números porque são os números corretos, mas nós fazemos a simplificação desses números. Então a gente diz, né, 12/8, aquele último número que aparece no visor. Caso o seu aparelho seja um aparelho eletrônico, ele é desconsiderado tanto na pressão sistólica como na pressão diastólica. Então, o que é pressão sistólica e o que é pressão diastólica? O termo sístole, ele vem, né, do funcionamento do nosso coração, e diástole, diastólica no caso, né, que eu mencionei, também do coração. Então o que é sístole, né? A sístole, ela é o movimento que o coração faz de expulsar o sangue para fora do coração. Então, quando ele faz a contração do seu miocárdio, temos uma sístole. E quando ele faz a diástole, né, temos a dilatação dos átrios, né? Quando ele dilata, é quando ele permite a entrada do sangue na sua cavidade. Então, o que isso significa? A pressão de 120, que no caso, simplificando, a pressão 12, né, ela é uma pressão sistólica. Essa pressão sistólica significa que é essa pressão, né, de 120 miligramas de mercúrio, né, é essa pressão que o coração, que ele está, né, expulsando esse sangue para fora dele, que é o sangue que vai circular em todo o nosso corpo, a circulação sistêmica. Então, a pressão 80, né, que simplificando, a pressão 8 é a pressão diastólica. É essa pressão, né, que o sangue ele está chegando no coração. Então, após ele circular todo o corpo, ele chega no nosso coração com essa pressão de 80. Então, é isso a diástole e isso é a sístole. Caso você não entendeu, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar explicando para você, talvez de uma forma assim que você entenda melhor. Então, já me deparei com pessoas com dificuldade em leitura, né, desses aparelhos eletrônicos. Então, no visor, vou repetir mais uma vez, no visor do aparelho eletrônico
ele aparece 120/80, né? Então você sempre corta, né? Você sempre desconsidera aquele último número. No caso, fazendo essa desconsideração, temos 12/8. Mas esses números, né, que os aferidores de pressão arterial utilizam. Então, pessoal, então para finalizar, né, aqui esse vídeo, vamos falar a respeito de alguns medicamentos que são utilizados para o tratamento da hipertensão arterial. Então, tem alguns nomes aqui, todos os nomes são difíceis de ser pronunciados. Eu vou fazer uma leitura aqui bastante calma para ver se eu consigo pronunciar corretamente as palavras. Então vamos dar início, né, com os diuréticos, que podemos dar exemplo como o furosemida, hidroclorotiazida ou espironolactona. E também existe, né, alguns diuréticos caseiros, como, por exemplo, um chá de erva-cidreira, por exemplo, ele é um diurético. Então o diurético, ele tem a função, né, de expulsar, né, os líquidos através da urina. Também temos os inibidores da enzima conversora da angiotensina, como por exemplo o captopril, enalapril ou ramipril. E também temos antagonistas dos receptor da angiotensina. Ao final vou entrar em detalhes, um pouco mais de detalhes a respeito deste aqui, que temos como, por exemplo, o losartana, né, que é um medicamento bastante conhecido, valsartana ou telmisartana. Também temos beta-bloqueadores, como propanolol, atenolol ou carvedilol, melhor dizendo. Também temos os bloqueadores dos canais de cálcio, como anlodipina, nifedipina ou nicardipina. E para finalizar, os vasodilatadores, como por exemplo minoxidil ou hidralazina. Então, como eu falei para vocês, aqui os antagonistas dos receptor da angiotensina, né? Como por exemplo o losartana. Então vou deixar essa folha aqui de lado. Esse inibidor de angiotensina, ele vai agir diretamente nos rins. Então, os rins têm um mecanismo, né, de renina, angiotensina e aldosterona, que é um mecanismo que faz o controle de pressão arterial através do volume sanguíneo. Então, o inibidor de angiotensina, por exemplo, também ele é um outro mecanismo que é também controlado pelos nossos rins, né, que é a função, né, de contrair as artérias. Então, angiotensina, a palavra angio, ela vem de vasos sanguíneos e tensina de tensão. Então, esse medicamento, acho que não mencionei aqui anteriormente no vídeo, né? Vou explicar um pouco melhor a respeito para vocês entenderem. Os nossos vasos sanguíneos, ele tem a função de vasoconstrição e também de vasodilatação. Então, o nosso corpo, ele sabe os momentos, né, que tem a necessidade de uma vasoconstrição e também uma vasodilatação. A vasoconstrição, ela diminui o diâmetro, né, das artérias. Então ele faz essa diminuição do diâmetro, ele faz com que o sangue ele passa com mais pressão. E a vasodilatação, ele dilata as artérias e o sangue ele passa com menos pressão. Então esse losartana, que vai agir diretamente nesse mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona, que é um mecanismo realizado pelos rins, ele vai inibir, né, a angiotensina, que é exatamente isso, né,
ele vai tirar a capacidade do organismo de fazer a vasoconstrição, para com que esse sangue, para que essas artérias elas se dilatem e o sangue passe com mais folga, vamos dizer assim, né? Então, reduzindo assim a pressão arterial. Então, esse mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona, que é produzidos pelos rins, ele tem esse controle, né, de angiotensina e também de absorção ou expulsão, né, de líquidos. Então, ele vai aumentar ou diminuir também o volume sanguíneo. Tudo isso é um mecanismo realizado pelos rins. Então, o losartana, né, que é o medicamento utilizado para pressão arterial elevada, ele vai atuar nos nossos rins, nessas funções que os nossos rins realizam a respeito de pressão arterial. Então, pessoal, eu espero mesmo que eu tenha conseguido, né, passar para vocês um pouco dos meus conhecimentos a respeito de pressão arterial. Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo aqui. Caso sim, te peço para compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, para que outras pessoas possam tomar conhecimento aqui deste canal, né? Para que a gente possa juntos aprender um pouco mais a respeito de saúde. Então, é isso que eu tinha preparado aqui para estar conversando com vocês nessa oportunidade. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Então, daqui a 15 dias, vou retornar aqui com um conteúdo novo, né? E já digo para vocês que é tudo preparado com bastante empenho para que vocês possam ter uma compreensão melhor do que eu tenho a dizer. Então, pessoal, é isso. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.